Então, no geral. Eu faço um planejamento semanal. Boa, você faz assim, agenda na mão? Eu tenho um planner e aí eu sempre deixo um dia livre, tipo, do meu planner, porque esse dia é para eu desatrasar as coisas que eu planejei e não consegui cumprir. Eu amei essa ideia. Eu faço uma lista muito desorganizada no meu caderno. Inclusive, tá aqui a minha lista dessa semana. Dá pra ver? Ai, não dá pra ver. Mas e aí eu vou riscando ela ao longo da semana, assim, das coisas que eu faço. É muito desorganizado, eu falo, é tudo pra hoje. E aí, conforme eu não vou conseguindo fazer hoje, eu vou deixando pra fazer amanhã. E aí, por assim vai. Eu sou uma pessoa bem desorganizada, assim. Mas eu coloco também no Google Meets, não, na agenda do Google, essas coisas assim. Nossa, É, Ai, perdão, Tigas, pode falar. não, pode falar, cara, imagina. Então tá. Então, gente, eu sou uma pessoa muito assim com organização, mas sobre o meu tempo, nossa, é uma confusão. Tipo, eu tenho que deixar tudo na minha vida muito, tipo, assim, certinho, mas sobre o tempo, tipo, minha vida só vai, sabe? Toda hora eu fico falando, tipo, eu acordo, eu vejo que eu preciso fazer, só que só na minha cabeça, eu não chego a anotar, e eu acho, tipo, e eu sempre planejo começar a anotar, mas eu nunca começo, porque eu acho que eu vou me bagunçar ainda mais. Mas eu preciso aprender. Boa. Olha, que bom que a Carol foi o primeiro, porque eu me identificava bastante com ela, assim, desse negócio, assim, de eu saber que eu tinha as coisas para fazer, mas eu ia fazendo, assim, tipo, eu não anotava muitas coisas. Comecei a ser um pouco mais organizado, nesse sentido, de anotar mais as coisas, porque eu vi que era preciso, assim, sabe? Porque se eu não fizesse isso, a graduação e a EJ eu ia morrer, né? Então, aí eu comecei a usar alguns aplicativos, assim, que dá para organizar melhor as coisas. A Gi e a Mari conheceram o Trello, uso o Trello para fazer as coisas, para me organizar também agora, que eu descobri. Magnífico o Trello, e é isso. Eu uso o Google Agenda também. Minha vida melhorou, minha qualidade de vida melhorou depois que eu vejo as notificações chegando, o que eu tenho que fazer, tudo. Boa. Eu adorei, assim, que acho que cada um falou de um jeito que usa. Eu vou falar de todos esses métodos, muito bom, que foi em 4 pessoas, foi bem rico, assim, já, né? Tipo, não, desculpa, 5, né? Tô contando. Não, foi 4. Em 4 pessoas a gente já conseguiu, tipo, agenda, Trello, planner, manual, né? E, tipo, to-do list, assim. Eu vou falar desses métodos também. E aí, mais uma pessoinha para também responder o que vocês consideram um bom gerenciamento de tempo. Então, o que você considera assim, falar, eu acho que isso é um bom gerenciamento, fazer tal coisa, organizar dessa maneira, ou gerir meu tempo fazendo, enfim, alguma dessas coisas. Olha, tá bem difícil para mim estudar na quarentena, então eu queria, para mim seria perfeito um gerenciamento em que eu conseguisse deixar pelo menos um dia do fim de semana totalmente livre para eu ir para a praia. Aí eu seria feliz, sabe? E, tipo, sem culpa, assim. Boa. Um bom gerenciamento, então, é tipo você conseguir fazer suas coisas e ainda ter um tempo para você, assim, também, né? Isso, é porque ultimamente eu sinto muita culpa, porque eu nunca fiz o que eu deveria ter feito, aí eu quero ir para a praia e também não dá, porque eu me sinto culpada. Então eu só queria me sentir livre em algum momento, algum dia da semana pelo menos, sabe? Eu Beleza. me identifico muito com a Mari também, eu acho. Tipo, desse negócio de ter tanta coisa. Que nem eu falei, né? Eu deixo um dia da semana livre. Só que, e aí eu queria realmente deixar ele livre. Só que às vezes não consigo, porque, tipo, é muita coisa e às vezes a gente fica sobrecarregado porque a gente quer ter aquele tempo para descansar, para pensar na gente, mas se você vai tentar deitar a cabeça no travesseiro, tipo, parece ver aquele 1 milhão de pensamentos. Tipo, a culpa consome a gente totalmente. Uhum. Exatamente, vou falar disso também. Olha que bom, vocês resumiram muito o que eu vou falar aí hoje, mas é bem isso, assim. Então, tipo, você ter esse tempo para você, eu acho que hoje, cada vez mais, assim, a gente vê essa dificuldade de você conseguir arrumar um tempinho para si, deitar e falar, não, tô de boa, tipo, fiz o que eu precisava, né, e tudo mais. Mas eu vou falar para vocês, assim, como vocês conseguem gerenciar o tempo para vocês terem um tempo para vocês também, e também trazendo até hoje, assim, né? Tipo, eu já fui uma pessoa em que realmente não, vou dizer, quase não tinha tempo útil fazer coisa de
segunda a segunda, tipo, todos os dias, literalmente todos os dias da semana, acordando 5 da manhã e dormir meia-noite com coisa para fazer. Então, eu acho que eu passei por um período que eu tive que gerir muito bem meu tempo, assim, senão eu não ia conseguir dar conta do que eu tinha que fazer. E até falando, né, tipo, erros que isso faz a gente ver no dia a dia. Então, eu tô falando mais até como Iago, não só como nunca. Mas, enfim. Então, vamos primeiro abordar alguns conceitos para você saber gerir bem seu tempo. Então, aquele papelzinho está lá guardado, daqui a pouco a gente vai usar ele. Mas, para começar falando de conceitos, eu acho que hoje, assim, a gente vê muito no mundo, né, na sociedade, nas coisas, quando a gente está fazendo, assim, quando você fala, isso é urgente, isso é minha prioridade, isso é importante. Eu acho que provavelmente vocês usam esses termos como equivalentes, assim, né? Então, isso eu preciso fazer porque isso é importante. Não, eu preciso fazer isso porque isso é urgente. Isso é minha prioridade. Tudo para vocês é a mesma coisa. Você tem uma tarefa que para você é urgente, prioridade e importante. Mas será que tudo que você vai fazer é urgente, prioritário e importante? Será que essas coisas são iguais? Né? Então, começando assim, né, conceitos. Primeiro, importância. Ela está resumida muito a impacto. A gente vai pegar depois essa importância para entender um pouco mais assim, como a gente vai dividir nossas coisas pela importância. Então, qual que é o impacto que essa ação, essa tarefa vai ter na sua vida e na organização? Então, falando assim de organização enquanto NJ, mas na sua vida, seja para alguma tarefa do que você colocou ali pessoal. Ou seja, também se vocês executarem aquilo, né, o quanto aquilo vai trazer, às vezes, de retorno, ou vai trazer até de satisfação, esse sentimento de culpa que você tem de não ter feito as coisas. Urgência, que é um outro conceito, é ligado a tempo. Então, como o próprio termo fala, né, urgente vem de urge, né? Urge vem da mesma coisa que surge, né? Então, vocês pegarem ali as palavras. Então, é uma coisa que se torna sua prioridade momentânea. Então, é uma coisa que, de repente, ali não existia, ela surgiu e se tornou uma prioridade. Então, ela é uma urgência, ela tem que ser feita num determinado período de tempo mais curto. Mas, se você gastar muito tempo demais, assim, em urgências, essas urgências passam a se tornar inúteis e até mesmo o seu tempo, né? Então, a gente tem muito hoje no médio, quando você está na vida mesmo, muita gente fala, nossa, estou só apagando incêndio. Você perguntar, o que você fez hoje? Só apaguei incêndio. Mas o que você está fazendo? Resolvi BO. A gente só ouve as pessoas falando isso. E por que a gente passa tanto tempo resolvendo bucha, apagando incêndio, resolvendo BO? Por que a gente passa tanto tempo fazendo as coisas urgentes? Será que realmente a gente está dedicando o tempo que elas precisam, ou a gente está colocando tempo demais, ou a gente está se preocupando demais? Às vezes a gente quer resolver uma coisa que é urgente ali, que aparece naquele momento, você fala, meu Deus, sei lá, realmente tem um incêndio acontecendo, você precisa resolver, mas aparece uma coisa, um problema. Ele precisa ser resolvido naquela hora. Se você parar tudo que você está fazendo, você vai conseguir resolver ele? Você não vai estar com alguma outra coisa na sua cabeça rolando que, preciso resolver isso primeiro para ter minha cabeça limpa para poder trabalhar nessa urgência? Eu acho que às vezes a gente acaba se perdendo assim nisso também. E aí vem prioridade, né? E prioridade, aí eu estou falando tipo de realmente vocês entenderem qual que é o foco ou a energia que vocês vão dar naquele momento. E eu também trago o conceito de multitasking quando a gente fala de prioridades, porque tudo que é prioridade para você, então se tudo é prioridade para você, nada se torna seu foco, né? Tipo, se uma pessoa que tem muitas prioridades ou está fazendo muitas tarefas acaba não fazendo nada. E até a gente tem um conceito assim, multitasking é muito bom, porque eu estou no trabalho aqui, eu estou respondendo mensagem enquanto eu estou numa reunião, e aí eu estou ligando para não sei o quê, estou resolvendo o PO do meu banco. O que você está fazendo efetivamente ali, depois daquela 1 hora de você fazendo multitasking? O que você resolveu? Às vezes você não deu atenção necessária para a mensagem que você estava mandando, você não prestou atenção na sua reunião, na sua aula, você não resolveu o seu BO do banco, porque você precisava ligar, e às vezes em 3 minutos você resolve um negócio e levou 1 hora para resolver, e você também não prestou atenção em você ficou cansado, você fez um monte de coisa, e você acabou se atrapalhando, né? Você não se deu o seu tempo. Em vez de você ter reservado ali, às vezes, 15 minutos para fazer, mandar as mensagens que você precisava, entra na reunião, foca na reunião meia hora, pega o que é importante. Às vezes a gente fica em reuniões também que são, vamos dizer, inúteis, assim, eu posso usar esse termo aqui. Você fala, nossa, a reunião não está agregando tanto para mim nesse momento. Porque às vezes a gente fala, nossa, eu estou numa reunião, sei lá, com o pessoal, assim, não sei se vocês são atléticos, centro acadêmico, também alguma outra coisa, mas estou numa reunião da minha atlética, eu não faço parte. Mas eles estão discutindo o preço que eles vão vender a caneca. Isso não faz muita importância para mim, assim, acho que é uma coisa que eu posso discutir depois. Eles não agrega tanto para mim, eu tenho que ter também vamos dizer, inteligência de falar, acho que não é o momento de eu prestar atenção agora e me retirar. Então, a gente tem que também ter essa questão, assim, às vezes a gente fica muito preso nos compromissos
que a gente tem sem ter esse medo de flexibilizar as coisas ou falar, olha, preciso sair, tem uma coisa que é mais importante para resolver agora. Porque realmente, às vezes, tem coisas que você precisa resolver. Sei lá, você deixou todo o seu dia ali, você não resolveu o que você precisava. É 3:30 da tarde, você precisa resolver um BO no banco. O banco fecha às 4, está no meio de uma reunião. Você precisa resolver aquilo hoje. Às vezes você vai perder o prazo de uma conta, vai vencer, enfim. Então, coisas que precisam ser sua prioridade ali naquele momento. A gente também tem que acabar desviando um pouco a atenção. Falando um monte de coisa, mas é só para exemplificar alguns contextos. Aí a gente vai, conceitos, né? E a gente vai falar um pouco melhor agora deles. E aí, já trazendo um questionamento de novo, aí são questionamentos para vocês refletirem, mas é o que a gente vai usar agora para a próxima parte. Que é quantas vezes vocês param o seu dia para resolver urgência e não prioridades. Então, vou pegar o exemplo ali por exemplo, da Giovana, que ela falou que faz o planner dela semanal. Aí, beleza. Quantas vezes você, por exemplo, faz as suas tarefas assim, se organiza as suas prioridades, então, hoje minha prioridade é resolver minha prova de cálculo, sei lá, minha prioridade hoje é entrar em contato com algum cliente que chegou, resolver algum desafio da EJ. E aí, surgiu uma urgência, né? De repente alguém te ligou falando, preciso você vá no mercado agora comprar um negócio para mim. Aí chega outra pessoa e te dá outra urgência. Daí chega algum cliente que surge do nada e fala, preciso que você marque uma reunião comigo agora porque o projeto está ruim e preciso resolver isso com você. E você para seu dia e fala, vou resolver essas urgências. E aí você fica matutando aquela reunião com o cliente que vai acontecer ali no final da tarde, você fica com aquilo na cabeça, mas você tinha que ir no mercado, aí você esquece uma coisa no mercado, tem que voltar, mas aí você não resolveu em nenhum momento aquele outro BO que tinha aparecido, você não fez sua prova. Então, assim, quantas vezes a gente por dia não se pega nessas situações, que passa um dia inteiro que você vira e fala, não fiz nada. Tipo, resolvi BO, ou tinha um monte de coisa na minha lista e não fiz nada. Por que isso acontece tão constantemente assim com a gente, né? Então, eu queria também deixar esse questionamento para vocês, mas a gente vai falar um pouquinho de como você também evitar essas coisas assim. São ciladas, às vezes, que a gente passa no nosso próprio dia. São ciladas que a gente prega na gente mesmo, assim, às vezes, de achar que tudo é urgência, achar que tudo é prioridade, não mesclar as coisas ou não dividir, assim, quando uma coisa aparece, e a gente acaba fazendo tudo ali ao mesmo tempo e não dando atenção devida para cada coisa, né? Então, o famoso piloto automático aí, que a gente sabe muito bem, que muita gente vive 90% do seu tempo assim, no piloto automático, né? Então, aquela pessoa que você fala, compra tal coisa para mim, daí se passa mais outras duas coisas, ela focou naquela, ela volta do mercado e esqueceu as outras duas. Quantas vezes vocês já não passaram por isso também? Então, isso acontece que a gente também não trabalha muito bem gerenciamento de tempo e gerenciamento de prioridades. E aí eu trago as duas coisas assim meio como similares, né? E bom, por quê? Chegamos agora numa primeira metodologia aí que a gente vai fazer, que é a matriz de prioridade. Então, pega aquele papelzinho que vocês escreveram ali todas as coisas de vocês, e eu falei papel porque agora a gente vai fazer realmente a matriz assim. Então, quero que vocês façam enquanto eu vou explicando, né? Daí um negócio vai ser meio multitasking, mas vocês podem me ouvir como se fosse um podcast. Façam então tipo essa linha, traçando, né, na vertical o eixo de urgência, um eixo na horizontal aí de importância, e dividem essa matriz em 4 setores. Não vou falar, assim, qual a definição de cada um deles ainda, né, que está no outro slide, mas, basicamente, vocês vão dividir do jeito que vocês julgam que sejam coisas que vocês fizeram que foram de alta urgência e de alta prioridade, né, ou importância, no caso. Então, na linha aqui de importância, vocês vão colocar, tipo, o que era muito importante, pensando no impacto que gerou na organização ou em vocês. E urgência foram coisas assim que surgiram naquela hora ou que tinham uma necessidade de serem resolvidas rápidas. E aí vocês fazem essa, né, urgência aí na vertical, importância na horizontal, e vocês vão alocando conforme vocês julgam que o quadrante se encaixa, né? Então, é uma coisa de alta prioridade, de alta importância, desculpa, mas de baixa urgência. É uma coisa de baixa urgência, mas de alta importância. Enfim, aí vocês vão colocando, e eu também vou dar uns 4 minutinhos. E aí não tem problema. Isso, mesmo as coisas básicas, assim, tipo, fui no mercado. Mercado para vocês, aquele dia. Vocês consideraram algo muito urgente, de pouca importância, muito importante, com baixa urgência, e aí vocês vão classificando, assim, o que vocês colocaram ali no de vocês, desde o básico. Agora, assim, acordar, tomar banho, essas coisas, se vocês colocaram, vocês podem colocar como coisas importantes que geram impacto na vida de vocês, dependendo de como vocês lidam com essas coisas, né? Eu, por exemplo, acho banho muito importante. Se eu não tomar um banho ali
naquele momento do dia, às vezes eu fico estressado, não consigo nem prestar atenção direito numa reunião. Então, temos também essas coisas, às vezes é um impacto saudável na vida, né? Mas, enfim, vou deixar uns 4 minutinhos também para vocês. Quando vocês forem terminando, se vocês quiserem dando um joinha, uma reação aí. Beleza, Tigas já deu joinha. Foi. Então, bom, a maioria está dando joinha. Show. Eu previ o tempo errado. Então, vocês foram bem mais rápido que 4 minutos. Isso aí é top. Bom, então, seguinte, vocês dividiram, aí não vou ser a pessoa que vai virar para vocês e falar, tipo assim, corretor de prova, né? Isso está certo, isso está errado. Odeio essa pessoa. Mas eu vou passar para vocês assim, onde vocês alocaram para vocês entenderem em que setor de priorização cada uma dessas tarefas está. E aí, do que vocês fizeram, que vocês colocaram nesse quadrante inferior ali, o de baixa urgência e baixa importância, é o quadrante, vamos dizer, de desperdício de tempo, né, que ele chama. Mas aí eu vou colocar, tipo, essa palavra desperdício bem entre aspas, porque às vezes não, na maioria das vezes ele também é importante. Tipo, ele tá ali, ele existe, né? Que a gente coloca as coisas lá, porque são coisas importantes, mas eles devem ser deixados sempre para depois, assim, ou quando a gente tiver necessidade deles. Então, por exemplo, diversão, jogos, são coisas que no seu dia a dia, na organização pessoal, vamos dizer, na gestão de tempo, não vão ser coisas assim prioritárias. Eu tenho que fazer meu trabalho, tenho que fazer minhas coisas, eu não vou parar meu dia, né, para jogar de repente, ou para, tipo, eu vou sair para conversar ali com a pessoa que está na rua. Tipo, não, isso são coisas que dá para a gente fazer depois. Mas são coisas importantes, aí a gente vai falar isso também mais para frente. Aí, no de cima, vocês colocaram o quadrante das distrações. Então, são coisas que são interrupções no dia a dia. E aí, esse é o que a gente mais se perde, assim, o que mais a gente inverte a nossa gestão de tempo. Que é quando a gente está no dia ali, chega um e-mail, de repente, da sua secretaria de graduação, você está no meio de uma prova, você está no meio de uma reunião, você para para ler o e-mail e você fala, meu Deus, eu preciso enviar um documento ali para dar que agora, que senão vão, sei lá, me jubilar. Tipo, né, assim, né, situações exageradas. Mas aí você para, se você está fazendo, e você vai mexer e rever aquele e-mail, você vai responder, não sei o quê. Aí você já viu um e-mail, é automático, a gente vai ver o que está embaixo. Então você começa a ver outro, vai vendo outro, vai vendo outro. E aí você falou, já vi meus e-mails, né? Então agora eu vou limpar meu WhatsApp. Daí você entra no WhatsApp. Não, mas agora eu vou abrir meu Slack, né? Porque, tipo, o Slack está ali também. Daí você abre lá. Alguém me ligou, nossa, deixa eu ver quem foi. Você vai retornar a chamada. Então, assim, são coisas que vão te distraindo ao longo do dia. E isso é o que mais a gente se perde, assim. Então, são coisas que vocês têm que olhar também. Depois, mais para frente, a gente vai falar de exercício para frente, né, assim. Mas vocês vão colocar também essas tarefas como são coisas que vocês precisam fazer, mas como são distrações, programem as distrações de vocês. Aí, o quadrante de necessidade é o quadrante, assim, que, vamos dizer, tipo, é alta urgência e alta importância. Então, é aquela tour que se você não faz, você não dorme. É a tour que se você não faz, você não consegue ir para a praia tranquilo, descansar no final de semana. Então, esse é aquele quadrante que a gente tem normalmente que realmente gastaram tempo, e aí eu não vou falar todo o tempo, aí que está também o plot twist da capacitação, mas é o rolê que vocês precisam realmente executar e fazer acontecer ali naquela hora, né? Então, tipo, haja agora, porque são crises, são situações assim que vocês têm que executar, vocês têm que perder realmente um tempo
menor planejando e um tempo maior executando, né? Então, são resultados assim que têm um impacto muito alto e surgem naquela hora. E aí vocês falam, Thiago, mas você acabou de falar que isso surge da crise da BO, não é para apagar incêndio. Sim, não é para vocês passarem o dia inteiro apagando incêndio. Por isso que ele está aí, eu vou falar onde vocês vão encaixar no dia de vocês esse quadrante. E aí tem o quadrante de planejamento, que é o quadrante, vamos dizer, que exige um foco, exige calma e exige uma mente limpa. Então, esse quadrante, vocês vão conseguir, vamos dizer, dormir tranquilos com ele. Assim, né? O quadrante que vocês conseguem, entendem que é importante, vocês entendem que ele tem uma, vamos dizer, tipo, um impacto muito bom na vida de vocês. Então, de repente, eu tenho que estudar alguma coisa, eu tenho que treinar, nem que seja na academia, eu tenho que ler um livro para entregar para a graduação, beleza, mas, tipo, é uma coisa que você precisa fazer naquele momento, assim, você tem 10 minutos para resolver aquilo do seu dia, ou da sua hora, você tem que acabar aquilo em 10 minutos, às vezes não. Então, são coisas que vocês têm que fazer, vamos dividir o seu dia fazendo, mas também ter seu tempo ali mais dedicado. Então, quando eu falo de mente limpa, eu estou falando de um exercício que vocês vão fazer agora olhando para frente. E aí, peguem tudo isso que a gente absorveu. Agora eu vou passar para, tipo, vocês já fizeram 5 dias anteriores. E aí, agora, vocês vão, tipo, fazer tudo que vocês vão fazer nos próximos 5 minutos, nos próximos 5 dias, desculpa. Então, eu vou dar mais 4 minutinhos aí para vocês anotarem tudo que vocês vão fazer nos próximos 5 dias. E provavelmente agora vocês já vão estar comigo na cabeça falando, vocês já vão falar, nossa, então aquilo é urgente, isso é prioridade. Sim, exatamente. Se vocês já conseguirem fazer essa divisão do que é urgente, o que eu consigo fazer, por exemplo, a partir de hoje já, que seja, terminando, saindo aqui da imersão, eu preciso mandar sei lá, preciso resolver uma crise que rolou ali no meu banco. Eu preciso, não sei, resolver um BO que deu na minha casa. Você consegue fazer agora? Resolvo. Eu tenho que mandar e-mail para o meu professor. Isso aí, ó, deixa, entendeu? Você não vai, o professor não vai ver o e-mail hoje. Você pode escrever se você tiver um tempinho mais tarde, você pode acordar amanhã e fazer também. Eu vou dar algumas dicas disso também, mas, enfim, anotem o que vocês vão fazer nos próximos 5 dias. E brainstorm, soca a informação aí, vai colocando tudo que vocês vão fazer. Pensem assim, a longo prazo, eu tenho alguma prova, eu tenho alguma reunião importante, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir no banco, eu tenho que mandar algum e-mail importante, fazer alguma ligação. Tá me fazendo chorar montar essa lista. Eu não tô gostando de pensar até sexta-feira. Não é a ideia, mas a ideia é te ajudar, mas você tá chorando assim é Tô brincando. porque. Tô brincando, tô brincando. Mas vamos transformar isso em uma energia positiva, vamos ressignificar isso. Em vez de você chorar, você vai olhar e falar: beleza, vou terminar tudo isso, e aí eu vou conseguir ainda tirar um dia para mim, para fazer o que eu preciso, fazer o que eu quero, né? Enfim. E aí também podem colocar, tipo, se algum de vocês vai na academia, assim, sei lá, fazer exercício em casa, quer ler um livro, quer assistir uma série, que seja, podem colocar aí também.
Bom, como está acabando o tempo, eu vou deixar vocês terminando, mas a gente não vai setorizar daquele jeito. Mas agora que vocês já conhecem, né, a matriz de priorização, depois vocês podem dividir conforme vocês acharem agora que são suas prioridades, suas urgências. Então, eu falei que é urgência, o que é prioridade. Vocês viram o que é distração, o que é urgência, o que dá para planejar, o que dá para fazer agora, e definam isso de acordo com o que vocês vão fazer. E assim, muito fácil falar, né? Tipo, sei que acho que, vamos dizer, todo mundo que vai falar de gestão de tempo é muito místico o rolê de você falar, então, você vai definir suas prioridades, você vai colocar numa matriz e vai dar tudo certo, porque você vai executar perfeitamente do jeito que você agendou ali na sua agenda. E não é bem assim, a gente sabe que no dia a dia, na prática, na correria, você esquece, você nem vai pegar esse planner às vezes mais ao longo da sua semana, você só sabe o que você fez ali e segue no feeling da vida. E aí, como a gente não deixar seguir no feeling da vida sem retomar aquilo, né? Então, eu vou deixar, tipo, esse frame para vocês, dividam depois, né? Então, tipo, eu vou mandar esses slides, vocês podem salvar como imagens, podem imprimir, podem colocar no Miro, podem colocar no Paint, sei lá, enfim, onde vocês quiserem, e vão dividindo também as tarefas de vocês aí. Mas, para exemplificar, o que eu quero dizer, assim, de, tipo, dividir o tempo, isso é um gráfico de pizza aí que tem a divisão do tempo de vocês ao longo de uma semana. Então, em termos de dedicação de tempo, 60% do tempo de vocês, aí que está o plot twist que eu falei, não vai ficar naquele quadrante ali do que é de alta urgência e de alta importância. Na real, não. Aquele vocês vão gastar 20% do tempo de vocês do dia. E assim, no dia é prático você falar isso, é fácil falar assim, mas aí vocês vão se policiando também quando vocês forem executar uma tarefa. Por quê? O que é de alta urgência e de alta importância não deve consumir muito mais que 20% do seu tempo. E aí que está o rolê que eu falei. Se você ficar o dia inteiro resolvendo pendência e BO e apagando incêndio, no final você não faz o que você precisava ter feito, que normalmente são as coisas que são bem importantes, mas não tem tanta urgência assim. Então, tipo, é minha prova, que eu sei que eu tenho, sei lá, 24 horas, às vezes até 72 horas para fazer uma prova, então não é uma coisa que eu tenho que terminar naquele exato momento. Mas assim, eu, às vezes não consigo terminar o que eu preciso fazer porque eu fiquei um dia inteiro resolvendo BO, não estudei, não me preparei, e aí chega na prova, aquele BO está na minha cabeça porque eu não resolvi ele direito, que eu não dediquei só o tempo que ele precisava ali para ser resolvido, ou às vezes ele está na minha cabeça porque eu ainda quero planejar, eu estou planejando fazer semana que vem aquilo, então fica naquele fundo, consumindo, assim, você não realiza o que você precisava. Aí, normalmente, 15% do nosso dia são as coisas que são urgentes, mas não são importantes. Então, tipo, pegando, assim, exemplos, né? Coisas que são urgentes, mas não são importantes. Eu preciso mandar um e-mail para a DAC para, sei lá, mandar um atestado ali meu que está atualizado. Beleza, eu preciso fazer isso, é urgente, mas não é tão importante se eu for pensar a longo prazo ou para organização para minha vida. É uma coisa que, se eu não mandar, eu posso mandar amanhã, não vai me jubilar automaticamente, né? Tipo, se eu só perdi um prazo, assim, eu posso mandar depois também. E também são coisas, vamos dizer, no dia a dia ali, na EJ, são coisas delegáveis. Tipo, eu preciso fazer um post, de repente, um post para agora. Mas eu não sou muito bom em fazer post. Eu posso delegar para alguém que está mais livre que eu. De repente, pedir uma ajuda para a pessoa, sabe? Pô, me ajuda aí, faz o post. Depois você me manda, eu valido ou faço alguma parte. Enfim, deleguem o que for possível, né? O que não for de vocês também. Aí, a parte que eu falei lá, que não é urgente, não é importante, deve consumir 5% do tempo de vocês. Aí são as distrações. Então, eliminando, assim, o máximo do que distrai a gente, né? O que tira o nosso foco. E aí, até falando, tipo, isso é meio difícil. Sei que é difícil, assim, a gente, ao longo do dia, não pegar no celular, não olhar, não ver Slack. Não estou falando que é para isso, assim, estou falando, vejam, é importante. Inclusive, é muito importante vocês estarem sempre atentos, assim, a notificações, ao que está chegando. Às vezes é uma coisa importante, às vezes é uma coisa urgente ali, que se torna uma prioridade 4. Mas isso é em termos de, tipo, pontuação. Então, às vezes, vocês querem, tipo, tirar um tempo que vocês vão descansar, vocês querem tirar um tempo que vocês precisam focar a mente em qualquer outra coisa, responder uma mensagem, beleza. Mas divida bem esse tempo, assim, não fica só resolvendo isso também que depois não gera nada, né? Então, vocês ficaram ali muito tempo descansando, jogando e tal, e no final não serviu para muita coisa, porque você ainda tem as prioridades, ainda tem suas urgências e sua cabeça está cheia dos outros 95% aí da roda que não foi feito. Então, é importante,
tipo, até combinem, assim, alguns acordos, e até eu falei isso, acho que já com o Potter, né? Mas para vocês não ficarem também paranoicos com o celular, com o Slack, com notificação. Se for uma coisa muito urgente, combinem, tipo, pede para alguém ligar para vocês. Se for muito urgente, se precisar entrar numa reunião naquele momento, me liga. Não vou ficar olhando o celular agora, nesse momento que eu estou resolvendo alguma outra coisa. Ou, tipo, eu preciso, sei lá, tá chegando um monte de notificação no meu Slack, eu vou ver. São coisas que eu preciso responder agora. É uma discussão que está rolando naquele momento, mas que se eu deixar, sei lá, meia hora para resolver o que eu preciso fazer agora e depois voltar para essa discussão e pegar já o final, ver as conclusões ou só dar meu parecer, eu posso fazer isso? Então, também escolham ali as suas brigas que naquele momento são suas prioridades de número 4, assim, que são suas urgências e suas importâncias extremamente altas. E aí, vocês me falam, beleza, mas e aí o resto, né? Aqueles outros 60%. Aí são as tarefas que eu falei que não são urgentes, mas que são importantes. E aí são os impactos pessoais também muito, né? Então, planejar. Então, como vocês conseguem olhar numa semana de vocês ali, que tem aula, que tem prova, que tem um monte de coisa, e falar, beleza, eu vou gastar 60% do meu tempo nisso, é importante. Ou, às vezes, reuniões, às vezes, executar um projeto, fazer uma venda na EJ, mas sem tornar isso 100% do meu tempo, ou, às vezes, não dar valor para isso, né? Então, como eu falei, sempre planejar isso. Então, coloca na agenda, coloca no planner, coloca em algum lugar que, por exemplo, no dia tem 24 horas, né? Daí vocês colocam ali 60%, que aí vocês fazem conta melhor do que eu. Mas vocês veem, tipo assim, isso, sei lá, dá 4 horas das horas que eu não estou dormindo, né? Então, beleza, dá 4 horas das horas que eu não estou dormindo, então 4 horas do meu dia eu preciso estudar, preciso executar projetos, fazer minhas coisas. Então, planejem em que momento do dia vocês vão fazer isso. E aí eu vou dar umas dicas também, assim, para vocês, tipo, organizarem um dia tranquilo, que não consuma vocês, mas também vocês consigam fazer todas as coisas e ainda sobra um tempinho para vocês descansarem, ver uma série ou fazer o que vocês querem, enfim. E aí, trazendo as dicas, então, para a gente finalizando já o treinamento. Então, por fim, algumas ferramentas e dicas são essenciais. E aí, como eu falei que vocês já tinham comentado, né, eu trouxe algumas ferramentas que vocês já falaram que vocês usam, outras metodologias ali que eu achei interessante também, dando uma preparada agora no material. E algumas dicas que são importantes. Então, primeiro, dicas importantes, nunca tem receita de bolo. Então, não trouxe aqui, assim, verdades inéditas e nem, sei lá, vocês vão fazer isso, 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 e vocês vão aprender a gerir o tempo de vocês. Eu acho que isso são expectativas que eu tenho que alinhar, até para vocês saírem do conteúdo já sabendo que pode ter ficado alguma coisa que não foi resolvida, ou às vezes alguma coisa que vocês falaram, putz, mas todo dia vai ser assim, ou eu vou conseguir executar isso da mesma maneira? Muitas vezes não, e tá tudo bem. Mas, primeiro, tempo é diferente de produtividade, né? Nossa, não atualizou. Enfim, eu tinha escrito algumas coisas, mas não atualizou esse primeiro. Mas tempo não é a mesma coisa que produtividade. Ou seja, às vezes a gente fala, nossa, mas eu fiquei 4 horas estudando. Então, na sua cabeça, meu Deus, eu estudei muito, né? Então, fui super produtivo. Mas dessas 4 horas, será que eu não conseguiria ter reduzido em, de repente, 3, ou de repente 2 horas, ou até 45 minutos muito bem gastos ali, em que eu vi o essencial que eu precisava ver naquele dia? Ou às vezes uma reunião, às vezes executando um projeto, quem nunca ficou, às vezes, sei lá, 1 hora montando PPT ali para uma reunião, ou para um trabalho de faculdade ali, você fala, caramba, hoje eu já trabalhei muito, assim. Mas realmente foi produtivo, tipo, dessas 1 hora, quanto você realmente focou ali em fazer? E aí eu também falo tipo, de produtividade, porque eu sei que às vezes a gente quer fazer muito, fechar cada pequena coisa, e eu pego até PPT, porque é muito isso assim, você faz um slide para o trabalho, você quer terminar aquele slide antes de passar para o próximo. Então, você faz todo o texto, você revisa, você formata, você coloca imagens, você faz um monte de coisa, fica lindo, e você fala, beleza, vou para o próximo. Só que no processo de você fazer um slide, que às vezes você levou 15 minutos para fazer um slide, você teve que pegar o texto grande ali, você teve que resumir, então já aplicar um filtro, você teve que trocar alguma palavra, às vezes traduzir alguma coisa, às vezes faltou uma informação, você teve que pesquisar outra informação, e aí você teve que mudar a diagramação do texto, aí você teve que procurar uma imagem, teve que procurar uma cor, procurar um ícone, procurar não sei o quê. Então, você fez muitas tarefas, você gastou 15 minutos, mas se você fosse parar para pensar, por que você não usou esses 15 minutos, de repente, fazer 4 textos de slide? E depois você passava mais 15 minutos só botando imagem em todos, que você está fazendo a mesma tarefa. Então, já chega na segunda dica, que é time in blocks, assim. Então, dividir as tarefas em blocos facilita até para o seu cérebro manter a linha de raciocínio. Isso aí já é mais a área até da psicologia, não tem tanto assim, mas
facilita a gente manter o mesmo raciocínio. Então, se eu estou sentado, por exemplo, de manhã, eu peguei 1h30 do meu dia ali, naquele momento, que eu preciso estudar, estuda. Vê uma matéria, vê outra, faz outra coisa, de repente faz uma prova, faz um exercício, beleza, resolve ali. Porque você fazer meia hora, vou estudar, daí você tem 1 hora uma reunião, daí meia hora estudando, 1 hora uma reunião, seu cérebro fica, tipo, reunião, aula, começa a embananar, na hora da prova você vai responder o portfólio da econômica em vez de responder o que era o negócio da prova. Então, isso facilita a gente, assim, ter um foco de você resolver as coisas naqueles períodos, né? Então, isso também eu pego o paralelo do slide. Faz um slide, monta todos os textos. Depois você passa fazendo a revisão, depois você passa botando as imagens. São tarefas similares, seu cérebro assimila mais fácil e você não perde muito tempo trocando de tarefa. Isso até para quem é bilíngue, assim, ou tipo, fala outra língua, na hora de você virar a chavinha, né? Imagina você estar numa conversa, tem que virar a chavinha toda hora, falar inglês para uma pessoa, falar em português. Seu cérebro demora para fazer essa conversão. É a mesma coisa para mudar de tarefa. É a mesma coisa. Tipo, seu cérebro demora para virar a chavinha ali do que você está fazendo. Então, você está com a chavinha econômica, daí você desliga, você está com a chavinha graduação. Você liga, você está com a chavinha, sei lá, dono de casa, está limpando o chão, você tem que virar, tô com a chavinha estudo. Então, é complicado, assim. A gente tem que tentar setorizar bem as coisas. E aí também, como eu falo, setorização de tarefas. E aí que eu estou falando de puxar, por exemplo, tarefas assim. Então, num dia corrido, segunda-feira, que é aquele dia que começa a chegar mensagem, começa a vir coisas, tem que fazer coisas, está executando projeto, organizando agenda, reunião com cliente, tem aula, tem um monte de coisa. Como eu posso segregar meu dia assim para aproveitar bem? E aí também o home office dá umas liberdades para a gente, assim, que a gente às vezes não tinha tanto no presencial. Que é, por exemplo, você pode... Qual que é o período que você está menos ali atento do dia? Assim, ou tipo, que eu estou mais cansado, ou que eu tenho tarefas que não vão exigir tanto minha concentração. Pega esse período do seu dia e coloca tarefas que você acha que são ociosas ou que você, tipo, de repente não vai gastar tanto esforço ou foco, né? Como, por exemplo, trabalhar ou estudar. E aí, de manhã eu sou uma pessoa mais produtiva para, sei lá, executar coisas, botar a mão na massa, fazer reunião, ligar para cliente, não sei, beleza. Então, coloca tudo isso para de manhã. Então, faz tudo que você precisa fazer, assim, de manhã. E aí, de novo, tarefas similares. Pega a parte da tarde. Parte da tarde eu gosto de executar projeto. Então, executa o seu projeto. E aí, parte da noite, assim, já estou mais cansado, já não tem cliente me mandando mensagem, não tem, sei lá, tipo, ninguém pedindo coisa de projeto, então é um momento que eu não trabalho tanto, eu não tenho tantas coisas de trabalho para resolver, mas, sei lá, preciso fazer minha prova. Faz sua prova à noite. Então, tipo, segregar seu dia de acordo com essas tarefas também ajuda, sim. E você, no final, você dorme, chega 10 horas da noite, você pode falar, tô tranquilo, fiz tudo que eu precisava fazer no dia, né? Limpei ali minha lista, dividindo minhas urgências prioridades, então gastei ali meus blocos de horas para fazer isso e deu tudo certo. Gente, perdão os cachorros, vocês não tiveram conseguindo ouvir, vocês me avisam. Mas também, como eu falo, sempre limpar a mente, então ficar uma mente cheia e improdutiva, tipo, que nem acho que a Mariana estava falando, né? Que você fica com um monte de coisa na cabeça pensando, você não consegue descansar até, ou mesmo ir para a praia. Gente, se você já não fez o negócio, tipo, chegou 10h30 da noite, você não fez tudo que você estava fazendo naquele dia, não adianta ficar com aquilo na cabeça, você não vai resolver naquele momento. Então, o mais fácil você fazer você tá com a cabeça fresca ainda, você sabe o que você precisa fazer, anota no papel, dobra o papel, guarda e fala, eu vou abrir isso amanhã, 8 da manhã. Vai deitar, dorme, vê uma série, faz alguma coisa. Porque uma mente também que fica ocupada, ou da mesma maneira, se eu estivesse aqui com vocês agora, pensando na minha lista de mercado, pensando na prova que eu tenho que fazer, que é para daqui 2 dias, pensando não sei o que o Potter falou, eu estaria chorando também, né, já. Então, são coisas que só atrapalham você, mas eu estou aqui nesse momento, foco total, reservei esse meu período do dia para falar com vocês. Da mesma maneira que vocês têm que ter reservado. Então, se alguém te mandar mensagem, alinhe também expectativas com as pessoas. Tipo, nem tudo é urgente, nem tudo é imediato, sabe? A gente tem muito essa noção também de que pelo WhatsApp tudo tem que ser na hora. Se for na hora, a gente ainda existe ligação, né? Graças a Deus existe ligação. Então, tipo assim, minha dica sempre é também, meu celular fica aqui do meu lado. Ele fica bloqueado, deve ficar com a tela fechada, apagado, bonitinho, mas deitado aqui. Se ele tocar, se alguém me ligar, eu vou ver. Mas eu não vou deixar ele aberto no WhatsApp o tempo todo para ver notificação chegando, que aí você não vai conseguir trabalhar de jeito nenhum. Uma outra dica, e aí eu já fiz vocês fazerem essa dica hoje também, é organizar o dia de vocês previamente. Vocês acabaram de fazer, anotando tudo que vocês vão fazer, a semana de vocês. Espero que tenha ajudado também já vocês a saberem assim, o que vocês vão fazer,
Então, peguem isso já e anotem o que vocês vão ter que fazer amanhã. Então, separem dessa lista toda o que eu tenho que fazer amanhã, o que é, tipo, super urgente. E o que não for para amanhã, o que eu consigo fazer na terça, o que eu consigo fazer na quarta, o que eu consigo, de repente, fazer na quinta. Eu preciso fazer alguma coisa na quinta, de repente eu não tenho nada assim que é tão urgente ou tão importante, eu posso jogar para sexta e quinta eu pego o dia e falo, eu vou, sei lá, vou à tarde no parque, tipo, dar uma volta, preciso dar um rolê. E também transforme seus rolês, que seriam, tipo, coisas improdutivas, assim, tipo, eu vou fazer uma caminhada aqui no bairro de casa. Beleza, vai ouvindo um podcast, vai tipo, leva sei lá, ouve uma música que fale alguma coisa, vocês treinarem inglês, tipo, então aproveitem também o dia de vocês ao máximo, assim, eu sempre falo, é isso, tipo, se você tem um tempo que você não está fazendo nada, você pode tornar ele produtivo de alguma maneira, sabe? Tô vendo série, e a gente sempre fala, quero aprender um idioma. Pô, vê a série em outro idioma, sabe? Tipo, coloca na legenda. E até a dica, tipo, você quer rever uma série, tipo, reveja uma série no idioma diferente, você vai aprender esse idioma, você já sabe o que a série fala. Então, são dicas, assim, que, tipo, também ajudam. Eu falo isso porque, tipo, no meu passado, assim, né, tipo, até os 17, 18 anos, eu fazia 2 idiomas simultaneamente e ainda dava aula de inglês, né? Então, tipo, hoje eu falo 4 idiomas. Eu fazia isso, eu ia de manhã no ônibus, eu ia ouvindo música no idioma, tipo, para ir para Campinas, às vezes eu ia estudando, né? Então, tipo, acordava 5 da manhã, pegava o ônibus para ir para Campinas, para a faculdade. Daí no ônibus eu ia estudando alguma matéria, depois eu ouvia alguma música, né, quando eu já estava cansado. Aí no almoço eu aproveitava também para fazer alguma coisa, eu tinha alguma reunião, né? Na parte da tarde, voltando para casa, ou eu li um livro, mas como já estava de noite, aproveitava também, ouvia uma música. Enfim, vocês conseguem transformar momentos que são, tipo, improdutivos do seu dia também em coisas que são prazerosas, tipo, ouvir uma música, descansar, ficar no ônibus, assim, para também, né, tornar a coisa útil. Então, trazer um impacto positivo para a vida de vocês. E aí, por último, para concluir também, né, procrastinação é importante, mas procrastinem de propósito. Então, que foi o que eu acabei de falar, né? Tipo, o que não é urgente hoje, eu posso jogar para amanhã. E aí vai, tipo, obviamente, do bom senso, assim, do consenso de, tipo, isso não é importante, isso não é urgente, né? Se eu tinha um prazo que era para hoje, eu não cumpri, tipo, e sei lá, estão me cobrando de fazer, provavelmente é uma coisa urgente e importante. Então, vai lá e faz. Então, tipo, o que não preciso fazer hoje? Sei lá, tem uma prova, mas é muito importante fazer essa prova. Beleza, mas se a data de entrega é na quarta, você não precisa fazer ela segunda. Ou se você, de repente, já organizou sua semana, se adiantou o que você precisava fazer na segunda, faz ela hoje, tipo, tranquilo. E aí vocês conseguem também tirar um dia, assim, para vocês, né? Tipo, eu deixo um horário também no meu domingo, eu estou no meu momento pessoal, que seria, né, supostamente, mas, assim, adiantei umas coisas, então consegui fazer coisas que eu faria hoje à noite já, né, de manhã, assim, então, no meu horário da tarde, supostamente estava livre, agora eu vou jogar para a noite, assim, então, tipo, não pego mais o celular para fazer coisa de trabalho e tal, porque já está tudo feito. Então, aproveitem também o dia de vocês, aproveitem, tem um tempo para vocês, assim, que é importante. E, bom, eu não vou falar dessas técnicas, assim, a fundo, né, porque eu acho que eu estou passando o meu tempo, eu nem sei quanto tempo que eu tinha, quanto tempo que eu estou tendo, mas, basicamente, assim, tipo, vocês podem ler isso depois com mais calma, acho que até, né, tem muitos sites que falam, mas é para vocês também se organizarem no dia a dia, tem várias técnicas que a gente pode usar, né? Então, tem muita gente que usa o Pomodoro, que é você fazer uma coisa por 25 minutos, daí você descansa 5, enfim. Aí você vai dividindo suas tarefas, né? E aí também você pode, obviamente, aproveite essa parte de treinamento que fala de organizar suas tarefas nas mesmas coisas e faça isso, né? Então, não adianta fazer um Pomodoro de 25 minutos estudando, daí dá 5 minutos de descanso, faz 25 minutos de executar projeto, tenta organizar seu dia, assim, fazer Pomodoros, a mesma coisa, terminar aquilo, né? E aí também tem esse método de Getting Things Done, tipo, eu pesquisei ele também, basicamente tudo que a gente fez hoje, você pega, lista o que você precisa fazer, organiza as prioridades, planeja, e aí bota numa lista e, tipo, você tem que terminar tudo isso naquele dia, assim, tipo, um rolê de organização diária bem frenético, né? Então, aí para quem gosta de, tipo, realmente aquela sensação de terminei tudo que eu precisava fazer. E aí vocês não anotam nada, assim, vamos dizer, tipo, do dia seguinte, né? Uma coisa ali das prioridades semanais, você pega, faz tudo que você vai fazer naquele dia e deixa a folha de terça-feira guardada. Você nem olha para ela, assim, porque é só para terça. Aí matriz Good também, então é outra ferramenta que vocês podem usar, assim, e aí você vai colocando. Isso é bom para resolver até BO, assim, você coloca, tipo, pela tendência de você não resolver aquilo naquela hora, o quanto ele vai piorando conforme o tempo. É bem legal de vocês fazerem. É uma continha ali que tem várias planilhas que fazem assim sozinhas.
Aí tem lista de tarefa que todo mundo gosta, acho que de fazer, assim, que é aquele famoso dar check nas coisas, né? To-do list. Então, tipo, é o que você sempre vai lá dar um check, você fala, meu Deus, estou satisfeito ali que eu concluí uma coisa. Em regra de 5 minutos, eu acho que essa é legal também, uma outra dica que eu gosto de dar, que eu sempre faço, sei lá, vou entrar em reunião às 10. O que eu consigo fazer agora em 5 minutos, assim, que, sei lá, seja importante o que eu preciso fazer. Por exemplo, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, escrever um texto, fazer qualquer coisa. Faz ali a regra de 5 minutos. Você tem que acabar aquela coisa em 5 minutos. E aí você para o que você está fazendo, né? Tipo, obviamente. Então, vou entrar em reunião, quero mandar uma mensagem ou várias mensagens importantes. Eu tenho que terminar aqui em 5 minutos. Então, tipo, eu não vou abrir o WhatsApp, não vou abrir o Instagram, não vou fazer nada. Eu vou terminar em 5 minutos uma tarefa que estava ali na minha agenda. E se eu terminar em menos de 5 minutos, ainda melhor, porque eu vou entrar em reunião em 5 minutos, né? Então, é uma tarefa que dá um pouco de adrenalina, assim. A adrenalina até ajuda, às vezes, você a fazer as coisas mais rápido. Então, preciso fazer uma arte. Eu adoro aplicar a regra de 5 minutos fazer arte. Tipo, eu preciso terminar essa arte em 5 minutos que eu vou sair. Aí eu faço isso e boa. Tipo, então, são algumas dicas, assim, técnicas que vocês podem usar. E, bom, deixo também de dever de casa para vocês verem, né? Porque são muitas ferramentas, já estou ficando um pouco cansativo. Mas aí são ferramentas mesmo, não é metodologia. Então, vocês podem usar, tipo, que nem vocês já falaram, né? Então, o Google Agenda, gosto muito do Google Agenda com o Keep, porque ele coloca a tarefa ali como um checklist, mas ele também planeja no seu dia o que você precisa fazer. Então, é muito bom, recomendo, assim, tipo, você consegue colocar a hora, né, pelo Keep, assim, eu preciso resolver isso às 4. Daí, tipo, às 4 ele te dá um reminder se você já fez ou não. E aí, se você não fez, você fala, putz, precisava fazer. E aí, você vai lá e faz, depois dá o checkzinho. Mesma coisa do Pipefy e o Trello, eu gosto de usar os dois porque, quer dizer, de falar dos dois, que eles são uma de graça, né, para todo mundo, e Pipefy a gente tem por CJ. E aí, Pipefy, provavelmente a maioria das EJs já até usam, assim como funil de vendas, eu sei que vocês não usam, mas muita EJ usa. E aí, dá para ter, tipo, cada um ter o seu pipe dentro do workspace da empresa, aí vocês conseguem, tipo, até ver o pipe um do outro, ver a organização. Isso ajuda em equipe de execução projeto também bastante, assim. E agenda visual planner, tipo, é uma coisa que funciona muito assim também. Tipo, eu sempre recomendo coisas visuais. Eu uso bastante colocar na agendinha, dividir os dias da semana, colocar tudo que eu preciso fazer por dia, assim, e fica visual, porque eu sei que eu precisava fazer naquele dia, o que eu não deixei de fazer ontem, que eu provavelmente precisava fazer hoje, também acontece, né? De você, não fiz ontem, vou fazer hoje. E tem um momento do dia de vocês em que vocês fazem essa revisão, assim, anotaram o que vocês vão fazer na semana. Eu fiz hoje o que eu precisava fazer? Dá um check, se não, vai ficar para amanhã, ou tipo, eu vou fazer agora à tarde, assim. Então, tem um checkpoint, assim, no dia de vocês também, que ajuda bastante. E, por fim, como eu falei, agora realmente eu prometo que é o último slide, encontrem o tempo para si mesmo, sabe? É muito importante vocês se recompensarem depois de uma checklist completa. Então, terminei o que eu precisava fazer hoje, chegou 10 horas, se deem um tempo também, sabe? Tipo, eu tenho muito isso comigo, depois das 11, basicamente eu não trabalho, só se tiver alguma coisa muito importante que eu precise resolver, ou que eu precise responder alguém, ou que eu precise, sei lá, fazer alguma coisa da graduação, mas passou das 11 horas, tipo, é meu tempo meu, assim, sabe? Se eu vou dormir, eu vou dormir. Se eu vou ver uma série, se eu vou ficar vendo TikTok, o problema é meu, tipo, eu fiz o que eu precisava fazer, sabe? Então tenham esse tempo também de vocês. Se é uma coisa que, sei lá, passou de um horário, vocês não são mais produtivos, não adianta forçar, e vocês já fizeram o que vocês precisavam fazer, por que não, sabe? Tipo, a gente também tem que ter esse tempo pra gente, e não ficar se culpando o tempo todo que a gente está descansando, ou que a gente está, de repente, ali dando tempo para si mesmo, ou que eu peguei sábado para ver uma série, tipo, beleza, veja uma série, sabe? Tipo, se você consegue organizar o resto da sua semana para cumprir o que você não fez naquele dia, não tem problema, tipo, nada vai explodir se você não fizer, sabe? Então, tem coisas que são muito importantes, tem coisas que são muito urgentes, tem coisas que trazem muito resultado e que podem ser feitas de forma rápida, que às vezes a gente gasta muito tempo, a gente bate muita cabeça, assim, que poderiam ser feitas mais rápido se a gente tivesse com a mente limpa, tivesse tranquilo e fosse ali executar naquela hora, sabe? Tipo, não adianta vocês me mandarem mensagem, por exemplo, tem gente que gosta muito de acordar às 5:30 da manhã e sair mandando mensagem para Deus e o mundo, trabalhando e fazendo um monte de coisa. Quem vai estar acordado essa hora para responder vocês? Então, assim, também tem isso, sabe? Vocês gostam de acordar cedo? Beleza, acorda cedo. Tira uma hora já de manhã para você. Faz uma meditação, lê um livro, faz um exercício, toma um banho bom, prepara um café da manhã, e aí começa no horário que todo mundo começa, né? Então, tipo, eu odeio essas pessoas que falam, trabalha enquanto eles dormem, estuda enquanto eles dormem e tal, porque depois você vai o quê? Morrer quando eles estão vivos.
né, a gente também, nosso corpo não aguenta, gente, né? Isso, vai fazer essa, vai ter um infarto com 30 anos, pessoa da área da saúde aqui comprovando. Então, também deem o tempo de vocês descansarem, assim, que é importante. Tipo, nos dias de hoje, cada vez mais a gente precisa desse tempo para a gente mesmo. E era isso. Como eu falei, eu ia me apresentar no final, mas é isso, gente. Então, prazer. Muito obrigado. Eu sou o Iago, faço parte aí do time do Nuca em 2021. E qualquer coisa é só me chamar. Tem meu WhatsApp aqui, tem meu e-mail. Aí, como eu falo, né? Tipo, não vou, se mandarem mensagem na hora, eu vou programar meu dia e vou responder as mensagens. Então, podem mandar, fiquem tranquilos, à vontade. E é isso. Se vocês tiverem dúvidas, né? Acho que quiserem falar alguma coisa. Bom, amigo, muito, muito, muito obrigado. Acho que ajudou muito, assim. Gi, se você quiser, pode falar. Eu vi que você desmutou. Pode falar, pode falar. Ah, não, eu ia falar que é a mesma coisa, que ajudou muito, que agora, tipo, tendo isso de aquele, o gráfico, né? Eu acho que dá até uma iluminada, né? Dá um na cabeça, assim, ó. Que eu acho que repensar muito isso a partir de agora. Enquanto você tava falando, eu já comecei a pensar várias coisas da minha semana aqui na cabeça. Tipo, meu Deus, foi meio assim. Boa. É isso, gente. Tipo, e também aproveitem esses horários, assim, que eu falo de quando você vai colocar na matriz. Essas coisas, tipo, mandar mensagem, mandar e-mail e tudo mais, às vezes a gente quer fazer na hora. Vocês podem, tipo, escrever tudo, deixar guardado,